Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. E o nosso tema, a crise na Venezuela. O senador é membro da Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado Federal e apresentou um requerimento sugerindo que uma comissão externa vá à Venezuela no intuito de apaziguar os ânimos. É isso, senador? Não, porque eu acho que não dá para fazer isso, né? Como é que uma comissão do Senado vai interferir lá no outro país? Mas nós somos vizinhos da Venezuela, o Brasil. A Venezuela está vivendo um alto risco de ter uma verdadeira guerra civil. Foram mais de 100 mortes nos últimos meses. O confronto entre o governo e a oposição lá está radicalizado. E o que nós propomos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Brasil é que é um papel que nós entendemos que precisa ser feito pelo Brasil. Nós éramos criticados no governo Dilma de estar apoiando o governo. Bem, o governo lá tinha sido eleito democraticamente. Aí a oposição aqui era aliada da oposição lá. Agora o governo brasileiro está com a posição de apoiar a oposição. Eu acho que o papel ideal é do Brasil se candidatar, se credenciar e ter um protagonismo de mediar o conflito. Nós não podemos ter o Brasil como um incendiário, com uma posição para um lado ou para o outro. A situação lá é gravíssima, tanto para o governo como também para as oposições. População sofrendo muito também, sofrendo, né? Já está chegando gente lá em Roraima, no estado de Roraima, que é o estado nosso, que é vizinho à Venezuela. Nós temos 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. É um país irmão nosso, uma nação irmã. A Venezuela é muito importante do ponto de vista econômico, político. Uma crise grave lá vai afetar a gente. Se o Brasil não for protagonista de mediar um conflito desse, que país outro vai ser? Agora, como é que nós vamos fazer isso se a gente já sair daqui dizendo que quem está certo é o governo, quem está certo é a oposição? Nós não podemos interferir nas questões internas, mas nós, com essa comissão do Senado Federal, nós não temos a pretensão de querer resolver o problema, mas de lá ter um diagnóstico sincero, correto, falar com todos os lados envolvidos nessa questão e trazer de volta para cá uma posição que possa, de algum jeito, sensibilizar o governo brasileiro ou apontar um caminho para o governo brasileiro. Só não dá para a gente ter a indiferença como correta pela parte do Senado do Brasil. É um país vizinho, irmão, está precisando de ajuda. E é na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos. Os Estados Unidos resolveu declarar uma guerra diplomática contra a Venezuela. Os Estados Unidos é o maior importador de petróleo da Venezuela. A relação comercial deles segue em frente e há uma crítica muito grande por conta da convocação dessa Constituinte, que já foi votada no domingo passado. Eu não estou entrando no mérito se é o certo ou errado, porque a Constituinte vai ter poderes de mudar tudo, mas o melhor é ir lá, conversar com os setores, em vez de ficar vendo pela imprensa. Esse é o papel, a proposta dessa comissão, que só vai se tornar efetiva se for aprovada pelo plenário do Senado. E no meu requerimento, a ideia era que o próprio presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é esse presidente Collor, fosse o presidente dessa comissão e convidasse um grupo suprapartidário que não pegue senadores mais extremados, porque temos posições muito explícitas daqui no parlamento sobre isso. E pegar alguns que possam fazer uma mediação. Esses parlamentares, então, obrigatoriamente não serão da Comissão de Relações Exteriores? Não necessariamente. São os parlamentares da Casa. Senado, porque é uma comissão externa e ela pode ter senadores e senadoras. É grande a comissão? Não tem também, mas eu acho que não precisa não é ser definido tão grande. Em requerimento isso? 4, 5 senadores, talvez mais que isso já. E aí fazer uma viagem de comum acordo com o governo do Brasil, contactando o governo da Venezuela, os opositores, algo que seja diferente do que já ocorreu há 2 anos atrás, quando uma comissão foi, mas era contra o governo. Aí deu problema. E depois foi uma outra que era favorável ao governo. A época era para acompanhar as eleições, não é isso? Não foi depois, para mediar, porque tinha conflito. O conflito na Venezuela vem de muito tempo. E aí quando você vai já com a posição pré-definida, não tem muito sentido. A recepção também é outra, no fundo, vai estar querendo interferir, interceder no meio do país, de conflito do país. E o bem ou mal, esse assunto é interno do país, né? Exatamente. E o que a gente está pensando é que deveria ser uma missão de buscar entender o que está ocorrendo com mais detalhe, para não ficar buscando isso através da imprensa, e com o espírito de tentar mediar e ajudar os dois lados. Nós temos um exemplo na Colômbia. A Colômbia vive há 60 anos uma guerrilha
E aí o Papa Francisco, o governo de Cuba começaram a mediar e as Farc e o governo da Colômbia selaram a paz, ganharam até o Nobel da Paz por conta disso. Então, dá para ter fé, mas não estou querendo aqui me arvorar, nem arvorar o Senado a ser o que vai encontrar a solução. Mas, poxa vida, se seguir faltando mediadores, nós vamos seguir tendo problema na Venezuela se agravando. Eu acho que o OEA, alguns espaços das Nações Unidas, países como o Brasil, podem ajudar, sim, a ver se esse conflito tão grave, que só nos últimos tempos foram 100 mortes, como eu falei, não vira uma guerra civil. Senador, como fica a Venezuela no Mercosul, uma vez que há uma exigência no bloco de que os países respeitem as democracias, suas democracias, para participar do Mercosul? Houve uma série de questionamentos para a entrada da Venezuela no Mercosul. Agora ela está suspensa. Foi uma ação, inclusive, do governo brasileiro, já no governo no início do ano, né? Que eles afastaram a Venezuela. Mas a Venezuela é um país forte, do ponto de vista econômico, importante, né? E está presente em vários organismos multilaterais que nós temos aqui, o Unasul. Então, em vez de ficar se sai ou se expulsa, se não expulsa, nós temos que ver como é que a gente ajuda na solução do problema. Esse é o propósito. Aí, o requerimento do senhor, ele foi muito bem recebido na comissão, né? E como esse assunto tende a se agravar lá, eu espero que o Senado possa, o quanto antes, apreciar no plenário e essa comissão seja instalada. É a expectativa que eu tenho, porque o pior dos mundos é um país igual ao nosso, ou tomar uma posição equivocada, assumindo um lado da questão, que aí é um erro, partido, ou o outro que é ficar indiferente com o gravíssimo problema que o povo venezuelano, que esse país, essa nação irmã está enfrentando nos últimos tempos. E durante a sessão já se aventou a possibilidade, então, de ser o presidente da comissão, o senador Collor, que foi uma sugestão minha e o próprio senador Cristóvão e outros colegas endossaram. E o presidente da comissão também se manifestou? Ele se mostrou bem honrado e ajudou, inclusive, na apreciação da matéria, extra pauta. Mas é um desafio tremendo. Eu espero que haja uma sensibilidade de tentar ajudar. O Brasil precisa ter um papel de ser uma espécie de bombeiro num conflito como esse, de mediador, um país que vai ajudar que haja uma convivência entre os contrários. E com isso também marca uma assinatura do país em relação aos seus vizinhos, né? Sem dúvida, porque o Brasil é um país que, em qualquer conflito do mundo, na época do presidente Lula, estava até ajudando lá na questão do Irã, fez um trabalho interessante no Haiti. Se o Brasil não assumir esse protagonismo, ele vai estar se diminuindo na comunidade internacional, porque ninguém vai compreender como é que um país como o nosso, com a tradição que temos, vai cruzar os braços ou tomar partido equivocadamente num conflito tão grave como esse que a Venezuela vive. Senador, agradeço a sua presença no nosso programa, agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima!